Além desses itens todos aqui, nós temos algumas opções mais avançadas. Eu quero só lembrar que todos esses itens aqui estão acontecendo agora porque eu estou usando uma máquina 386 e o Windows está utilizando o modo 386 avançado. Existe uma outra maneira de você executar o Windows que é no modo 286, ou se a sua máquina for 286, esse item aqui avançado não aparecerá. Tá? Dou um clique nele, deixa eu dar uma subidinha aqui na tela só. No caso de ser possível você utilizar mais um programa DOS rodando ao mesmo tempo, ou programas do Windows em DOS, o Windows vai repartir um pouco do tempo da CPU para as diversas aplicações que estão rodando. Então aqui você tem qual a prioridade que o Windows vai dar, é um número que o Windows, número de prioridade que o Windows dará para esse tipo de programa quando ele estiver rodando em background. Claro que isso só funciona se agora há pouco aquele item rodar em background estivesse ticado. Tá? Como eu deixei em aberto, em branco, então qualquer número que eu colocar aqui será ignorado. Esse número é apenas um número, digamos assim, imaginário, não tem uma significação real, não quer dizer 50 microsegundos, não quer dizer ciclos de clock, é um número imaginário onde o limite é 10.000. Aqui no caso ele me sugeriu 50 em background e 100 em foreground. Tá? Então é um número que ele colocou, aí conforme, se você for utilizar vários programas ao mesmo tempo, você vai ter que ir meio assim na tentativa e erro, colocar números dando mais prioridade para um programa ou para outro programa. Também não é porcentagem, tá? 50% para esse, 200% para aquele, não. É o número de 1 a 10.000, tá? Que você mais ou menos se encaixa nisso daí. Continuando aqui, tem um outro item que você pode deixar ticado ou não, que é Detect Idle Time, ou alguma coisa assim. O Windows tentará perceber se o programa está parado esperando alguma coisa, se ele está, digamos assim, descansando, ou ele está parado porque está esperando uma coisa do teclado, ou está, digamos assim, inativo por alguma situação qualquer. Deixando isso ticado, o Windows, quando percebe que tal situação aconteceu, ele para de rodar esse programa e começa a dar mais prioridade para os outros programas. Assim que uma determinada situação ocorrer, ele volta a dar atenção a esse programa. Isso é uma coisa um pouco difícil de acontecer na prática, porque não existe bem uma padronização de como os programas podem indicar que eles estão parados ou não, eles estão desativados ou não. Então, fica meio... Você põe e vê o que acontece, tira, vê o que acontece, tá? Não existe uma padronização que nem acontece, por exemplo, com o uso de memória estendida e expandida. Existem padronizações chamadas de memória padronizadas, aí o Windows consegue se localizar. Mas nesse caso, não é uma padronização, então fica meio difícil o Windows saber se o programa está ou não parado, esperando o teclado ou alguma coisa do tipo. Um pouco mais aqui embaixo, é possível que você trave o uso da memória daquele aplicativo, desse programa aqui no caso, tá? Por exemplo, eu posso pedir para ele me travar, para ele pendurar, ficar segurando a memória estendida ou a memória expandida. Isso quer dizer, se o meu programa usa uma certa quantidade de memória e eu passar para usar um outro aplicativo do Windows, o Windows pode pegar essa memória e liberar, ou gravar em disco, ou alguma coisa assim. Então, conforme o tipo de aplicativo, convém você travar a memória, só dar um clique, você trava ou destrava. Então, esta memória que o programa estivesse usando naquele momento, o Windows não utiliza para nenhum outro programa, não libera, não grava em disco, não fica fazendo swap e assim por diante. Tanto para a memória estendida, como para expandida, como para a memória principal. Inclusive, há a possibilidade de usar o HMA, ou memória alta, como é chamada, que são os primeiros 64K de memória estendida. Essa é uma outra padronização que existe, tá ok? Então você coloca esses itens de acordo com a conveniência, com a necessidade do programa. Aqui embaixo nós temos o Monitor Ports, que significa o seguinte: alguns programas podem modificar o formato do cursor da tela, ou a paleta de cores e assim por diante. Se você deixar ticado qualquer um desses itens, isso fará com que o Windows carregue para a memória um pequeno programinha que fique monitorando todos esses itens, tá? E qualquer coisa que o programa for modificar em texto, em cursor, em cor, o Windows percebe e dá uma maneira depois de se recuperar se ele estiver monitorando tudo isso. É claro, ocupa mais memória e seu programa começa a rodar mais lentamente. Além disso, nós temos aqui um outro item que geralmente vem ticado, que é a emulação do modo texto, que quando isso estiver ticado e o seu programa utiliza as rotinas de BIOS de texto normal, o Windows consegue rodar mais rápido, é que ele tem que ficar monitorando muito menos região de memória sobre o que acontece com o vídeo.
E aqui é possível também você travar a memória de vídeo ocupada por esse programa, da mesma maneira que é possível se travar a memória principal, expandida e assim por diante. Assim, o Windows não ficará passando isso para disco, caso você fique chaveando de programa por programa. Um pouco mais aqui embaixo, nós temos esse outro item, Allow Fast Paste, que significa o seguinte: mais para frente eu vou te mostrar que eu posso passar coisas pelo clipboard, inclusive para programas DOS, tá? E pode acontecer de algum programa não conseguir receber coisas do clipboard na velocidade na qual o Windows manda. Se isso começar a dar problema, se você utilizar o clipboard para passar dados do Windows para programas em DOS e vice-versa, começar a ter um pouco de problema com isso, tire o tique desse item, porque assim o clipboard funcionará um pouquinho mais lento, talvez passe a aceitar os dados. Vou deixar aqui ticado, depois a gente vê se nesse meu programa preciso mudar ou não. Há a possibilidade também de você querer encerrar uma aplicação DOS enquanto ela estiver rodando, tá, através do Windows. Isso você consegue colocando, ligando esse item aqui, permitir fechar a janela enquanto o programa está ativo. É um pouco perigoso, tanto é que quando você dá um clique aqui, aparece uma mensagem de advertência dizendo: olha, se você fechar um programa enquanto ele estiver rodando, pode resultar em perda de dados, tá? E alguns danos podem acontecer com o seu disco. Isso quer dizer, o programa pode, conforme o programa está utilizando arquivos em disco, está lá gravando alguma coisa, se você cancela, não pelo programa, mas pelo Windows, o Windows vai tirar aquele programa da memória, os arquivos ficarão abertos e pode dar algum problema, tá, no enxerto, no acesso a disco e assim por diante. Então ele está dando uma mensagem: tem certeza que é isso que você quer? Vou colocar aqui o cancel e vou deixar em branco, tá? Para eu cancelar um programa DOS, eu cancelo pelo próprio programa, dou um este no DOS, alguma coisa assim, tá? Mas há a possibilidade de você cancelar conforme o programa, se você tem certeza que não usa arquivos, isso não te terá problema nenhum. Além disso, o Windows usa toda essa combinação de tecla específico para você ficar fazendo mudança de janela, Alt Tab, Alt ESC, aquilo que eu já te mostrei, tá? Na fita do Windows passo a passo, Windows básico. No entanto, pode ser que o seu programa DOS utilize, por algum motivo, essa combinação de teclas. Então, se você, nesse programa, for utilizar essa combinação para alguma coisa que esse programa faz, o Windows vai pegar essa combinação para ele, vai ficar chaveando tela e você perde, então, alguma combinação de tecla para o programa. Com esses quadros aqui, com esses itens, você pode, ticando, você está reservando essas teclas para o programa. Então, por exemplo, ó, desse jeito que está agora, se eu pressionar Alt Tab enquanto esse programa estiver rodando, o Alt Tab será passado para o meu programa e não o Windows interpretará Alt Tab para mudar de janela e assim por diante, tá ok? Então vou deixar isso tudo desativado, já que esse meu programinha aqui, por exemplo, e a maioria dos programas em DOS não utilizam essa combinação de tecla, mas caso venha utilizar, você pode falar para o Windows passar para o programa essa combinação. E o último item aqui, finalmente, qual a tecla de atalho que será utilizado para o aplicativo. Isso aqui só vale, esse item, só vale no caso de você estiver executando um programa em DOS, tá? Aqui pelo Windows, você minimiza a janela, ele fica parado de processar como um ícone, fica lá quietinho, como se fosse um programa do Windows normal. E se você quiser voltar a ativar essa aplicação DOS, você utilizaria então esta tecla de atalho. Isso não quer dizer que se o programa não estiver rodando, que eu possa utilizar essa tecla para fazer com que ele rode. Não é a mesma coisa que eu te mostrei agora há pouco lá no Program Manager, tá? Então vou deixar isso aqui em branco também. E vale a pena lembrar, aqui embaixo está tendo uma mensagem que qualquer dúvida que você venha ter em algum desses itens, basta pressionar a tecla F1, que automaticamente vem um help sobre aquele item específico, tá? Então aqui em cima nós temos tecla de atalho para o aplicativo. Essa tecla permite fazer blá 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 blá. Então, qualquer dúvida você pode recorrer ao help do Windows. Deixa eu fechar aqui essa janelinha, dar uma minimizada nela. Tá? Então se eu tiver uma dúvida aqui sobre o EMS ou opções de memória, pressiono a tecla F1 e ele já me dá aqui o help sobre aquele item. Então fica mais ou menos traumatizante usar esse editor de PIF. Vou fechar aqui a tela do help. Volto então aqui para minhas opções avançadas, vou tirar aqui o EMS, pronto, tirei. Acertado todos os itens, basta dar aqui um OK, tá? Contudo, todos esses valores que eu coloquei aqui, está meio bagunçado, eu nem sei se isso vai funcionar para esse meu programa, mas feito tudo isso, não quer dizer que está pronto. Você precisa salvar esses parâmetros em disco. Para salvar, você usa aqui o comando File, no menu File, e Save, já que eu comecei a criar agora, tanto é que está sem nome, né, ainda esse
meu arquivinho, então dou um nome para ele, vou chamar aqui de teste, por exemplo, tá? Dou um OK. Então já foi chamado de teste.pif, tá? Eu posso depois, mais para frente, eu vou, testo, não funcionou, muito fácil. Venho aqui no pif editor, dou o comando open, ele me mostra todos os pifs que já existem, inclusive vai uma dica de você criar um diretório só de pif, eu põe um diretório pif, por exemplo, tá? Coloca esse subdiretório no seu comando pat do DOS para que o Windows possa localizá-lo, e aí lá você coloca todos os pifs. Aqui no caso eu estou usando o próprio diretório do Windows, mas esse não é a maneira mais... não é a melhor maneira de você guardar os pifs junto do diretório do Windows. Convém você colocar num subdiretório à parte. Isso dá que provavelmente você colocará um arquivo pif para cada programa DOS que você tenha. Por exemplo, aqui no item PC Shell, tá, eu já tenho alguns valores colocados, de maneira que me facilite bastante utilizar esse programa. Eu faço as modificações e assim por diante. Feito tudo isso, vou diminuir aqui essa janelinha, eu posso vir aqui, por exemplo, no meu PC Tools, dou um Alt Enter, e repare que o que eu mando executar, na verdade, não é o próprio programa PC Tools, é o programa pif, é aquele arquivinho pif. Isso significa para o Windows que quando eu mandar executar no caso aqui o PC Tools, PC Shell versão 5.5, ele não vai executar o programa propriamente dito, já que aqui está escrito pcshell.pif. O Windows vai abrir esse arquivo, verificar todos esses parâmetros que eu coloquei lá, acertar a memória, vídeo e tudo mais, para só depois executar o programa. Então, sempre que você fizer um programa DOS rodar no Windows, cria um programa pif para ele, um arquivo pif, chama o pif editor, põe todos os parâmetros, grava isso em disco, e no caso aqui do Program Manager, você acessa o ícone, muda os parâmetros através do Alt Enter e coloca aqui como linha de comando o seu arquivo pif.